Busque a verdade e ela vos salvará. Mas mestre, mas Senhor, por que tu mata e permite que a morte ocorra no mundo, sendo tu um Deus de amor? Busque a verdade e ela vos salvará. Abraão recebeu Deus e os anjos na sua casa. Jesus diz assim: as raposas têm covil, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça para dormir. Ali na frente, Jesus é questionado o porquê que certa mulher prostituta é permitido que ela unja os pés de Jesus com suas lágrimas e com perfume muito caro, que Judas já estava criticando. Por que não foi pro dízimo? Por que, Jesus? Seu pai permite que a doença, a morte ocorra no mundo. E aqueles anjos lá de Abraão tinham uma missão. Eles estavam indo ali em Sodoma e Gomorra botar tudo abaixo. E Abraão lembrou, né? Falou, pô, tenho parente lá. Mas Senhor, se tiver um ou mais, o Senhor vai destruir mesmo assim? Se tiver tantos, Deus vai dando opções. Se tiver tantos, eu não destruo. Mas vamos lá ver, então. Aí os anjos vão até lá. Anjos, seres de luz. Que assim como o mendigo ali da praça, que morreu, e fiquei sabendo que parece que foi enterrado como indigente, mesmo a família sabendo que ele ia morrer, que ele estava morto lá. Aqueles dois anjos que foram ali para resgatar Ló, parente de Abraão, iam ser mortos se forem humanos. Mas por que, Senhor, você permite que a guerra, a morte recaia sobre o mundo? Uma das primeiras lições que Jesus dá é: não faça pelo seu ego. Não faça por você, faça por Deus. Por quê? Porque você vai se decepcionar. Então faça por Deus, justamente para não se decepcionar. No filme Matrix, um filme, ele é feito de... Ele tem um cara chamado diretor de fotografias. Pedacinho daquilo tem que contar uma história de 2 horas, às vezes em 5 segundos de tela daquela imagem que aparece. Então, um cinéfilo de verdade, ele assiste aquilo e ele vê toda a simbologia que estava lá no Egito, que está nos Hebreus, que está em todo lugar. Porém, o povo hebreu tem um pouco de dificuldade de entender a simbologia do outro, talvez por ser mais rústico, e porque existe uma coisa chamada ciclo de degradação do Dharma, que aqui a gente chama de tempo, revelação,
Mas é aquele momento onde todos os ensinamentos do mestre original se perdem, e mesmo o ensinamento estando aqui, as pessoas já não o compreendem e não praticam. E qual que é este conhecimento? João, na sua epístola, ele fala sobre praticar. Jesus, ele fala de praticar. Pedro fala de praticar. Buda fala de praticar. Maomé fala de praticar. Todos falam de praticar. Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o próximo, tá? O próximo tá aqui na Bíblia. Deus, ele fala assim: olha, quando receberes a sua visita, recebe bem, assim como você foi recebido no Egito. Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ai, mas a Bíblia diz que quem adora espírito, quem isso, quem aquilo. Ora, amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E está na Bíblia. Quando você chama o Espírito para conversar, não está chamando o seu Deus? Pois amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas, Senhor, por que permite a guerra, a fome, a morte de inocentes? Quando Jesus foi crucificado por trazer boas palavras, para ensinar o caminho do amor e pelo qual nós deveríamos andar, o povo hebreu que os crucificou, seu povo, chegou e falou assim: ó, recaia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue desse justo, desse injusto. Mas por que, Senhor, você permite a morte, a guerra? Porque aqui no princípio, Deus fez um jardim para Adão cuidar. E Adão foi em busca de poder ser como Deus. E ao invés de usar aquele conhecimento, aquela sabedoria para cuidar do jardim, ele estava pensando em como ser grande, em quanto ser mais do que ele mesmo é. Deixar de entender que ali na frente ele vai morrer e talvez vai ter que pagar por todas as crianças com fome que ele passou sem ajudar. No filme Matrix, quando o Neo toma a pílula vermelha, ele começa a perceber que a realidade não é muito daquele jeito que ele imagina. Ele põe o dedo no espelho, o espelho é simbólico, e o espelho se mexe, e de repente ele é jogado no esgoto. Ali, quer dizer que, simbolicamente, num filme de 2 horas, de ficção científica, é mais fácil falar que ele vai ser jogado no lixo quando ele começar a falar para as pessoas que Deus existe, que sincronicidade existe, e que o caminho é outro. E aí no processo ele tem que lidar com o agente Smith. E quem que é o agente Smith? São todas as pessoas. Todas as pessoas
possuem esse demônio interno, esse herói pessoal, esse herói, o agente 007, que tá ali lutando por aquele sistema, entendeu? E ele em si, ele não tem regras, né? Então ele mata, ele machuca, ele... E o Neo, para ele alcançar o poder dele mesmo, ele tem que começar a quebrar essas regras. E lá no final, no último Matrix, ele deixa o agente Smith absorver ele, né? Em sinal do que? Antes, ele fala uma coisa pro agente Smith. Ele fala, olha, você estava certo o tempo todo. Então ele assume, você está certo o tempo todo. Ele não deixou, não falou aquilo e deixou o agente Smith matar, absorver ele, né, de propósito, né? Isso quer dizer que ali o herói morreu. Todas aquelas pessoas que nós estamos olhando ali, estamos vendo o agente Smith, na vida real, são todas as pessoas que se deixaram se contaminar pelo mal e ao final crucificam Jesus. Ele estava olhando para as pessoas. Se fosse na vida real, ele não estaria olhando para o agente Smith, porque as pessoas não fazem aquela metamorfose. E ele deixa de ser o herói e se transforma em vilão e destrói, permite que o próprio sistema, né, porque é o sistema que eletrocuta ele no final, né? Existe um filósofo, eu não sei direito se o nome é Epicuro ou Epícoro, né? Mas vamos chamar aqui de Epicuro. Um dia ele começou a perceber que todos os cristãos eram crucificados. E ele olhou e falou assim, você quer saber? Eu vou fechar o meu portão e na minha casa, dos meus ensinamentos, só entra quem for convidado. Porque aquilo que é de graça, o homem não dá valor. Então deixa ele se resolver com Nabucodonosor. Deus, ele é amor. Mas ele deu aqui neste ambiente a escolha de buscarmos ou não. Existem 2000 e poucos anos e a Bíblia não foi lida ainda por toda a população. E aquele pastor, aquele padre, faz mais endemoniado aquele prosélito, que ele caminhou o mundo para buscar e tornou-o mais maldito do que era antes. Porque no princípio ele fazia por ignorância e agora ele odeia o próximo pelo padre, pelo pastor, pela ordenança, para viver com o diabo na sua bonança, para ter o seu clubinho ali na igreja. Mas veja, é amor que Deus deseja. Mas se você pega a terra e machuca ela, sendo ela um ser vivo, ela não vai se vingar? Então, agente Smith, você estava certo desde o princípio. O ser humano é um vírus e não dá para controlar. O caminho é o amor, mas as pessoas escolhem andar sempre pela dor.
que eu posso fazer? Julga por mim, filho do homem. Pois eu construí um largar, plantei uma vinha e no final deram uvas bravas, azedas. O que eu posso fazer da minha vida, da minha vinha? Se meu povo é uma besta. Não faça pelo seu ego, pois no final você vai se decepcionar quando entender que lá na cruz os seus amigos, parentes vão te abandonar. O vizinho, ele por si só às vezes é invejoso, mas o seu amigo, seu parente, deveria estar com você quando você descobre a simples solução de que às vezes alguns encontram luz, outro maldição. Às vezes alguns acham pranto, alguns encontram lá no fundo, escondido, os erros de tradução, que lá no princípio era um poema épico, um conto de fadas, uma canção. Mas por que, Senhor, você permite que certas coisas aconteçam no mundo? Porque eu te dei um jardim e você virou todos os animais contra você. Quando eu pedi para Adão e Eva domar todos os bichos e com respeito diante do Senhor comparecer. Mas tu vem orar sujo de sangue, sem lavar, sem trocar suas vestes. Como quer você na minha festa de casamento, se você por si só esquece o amor e vive como uma peste? Dedico esse vídeo a Rodrigo Masquion, que é o tipo de homem que as mulheres gostam. Tem dinheiro no bolso, pouca consciência e pouco amor no coração. Ele até toca com o padre aquele violão. Mas se ele toca com o padre, filho, é justamente aí que todas essas mulheres que gostam desse tipo de cara deviam pensar que ali na frente, em algum momento, ela vai morrer num campo de concentração. Porque os guerreiros da fé que descobrem o caminho do paraíso através da escada de Jacó, Jezebel manda matar depois de trair o marido, Dona Ariana, por R$3.000, ao invés de ir trabalhar. Mas quando é que vamos acordar? Bom dia, namastê.